alegria estarmos aqui, né? E o pessoal tá tudo, não estão aqui porque estão votando, né? É muita responsabilidade. Então o povo tá aí. Bom dia, queridos. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Que semana espetacular na minha semana, essa semana. Você quer saber por quê, né? Porque eu tive uma semana, né? Perspectiva. Trabalhei bastante. Fiz várias coisas que eu faço toda semana. Mas eu estava pensando, eu falei, que semana espetacular. Porque eu tive o privilégio, a oportunidade de ter mais uma semana. De estar com a minha casa, com os meus filhos. De poder estar aqui essa manhã. Eu não sei se você pensa assim, mas ainda não é a mensagem, tá? Mas é tão reconfortante a gente chegar aqui nesse lugar. Eu ainda me pergunto muitas vezes por que as pessoas têm tanta dificuldade de chegar ao templo, né? Ao local de culto. Porque quando a gente vem aqui, tudo muda. É claro que o Senhor está em todos os lugares e nós podemos adorá-lo em todos os lugares, mas a comunhão, o estar juntos, mesmo que a gente não consiga nem sempre dialogar com todo mundo, dar um abraço em todo, mas só de estarmos aqui, só de participarmos do louvor, de adorarmos juntos, algo acontece, não é assim? Como é bom vir para a igreja. Se tivesse um culto à noite, eu viria, viu? Ainda viria também. Amados, eu quero falar nessa noite sobre alguém que Jesus fala muito. Jesus fala muito dessa pessoa. Ele fala muito bem dessa pessoa. Aliás, a Bíblia toda fala dessa pessoa. E eu quero tentar compartilhar algumas coisas a respeito dessa pessoa chamada Espírito Santo. E se eu pudesse dar um tema para a minha palavra, obrigado, pastora Val. Galardão, né? Eu colocaria a necessidade do Espírito Santo. Hoje, um dia tão importante, onde a gente precisa ser tão responsável, bons cidadãos, a necessidade é grande de ouvirmos a voz do Espírito Santo. E eu quero tentar compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Jesus fala do Espírito Santo, nós cantamos uma canção que nos remete lá a Joel 2:28, que o pastor citou, que haveria um tempo onde Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando a gente abre o primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo, 1 e 2, nós vemos ali que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia. E diz ali ainda, nos informa a palavra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo sempre esteve presente. Na obra da criação, ele estava ali. Vislumbrando. Acredito eu que aguardando o ecoar da voz de Deus para que as coisas se tornassem coisas. No capítulo 1, no verso 26, o Espírito Santo participa de uma criação formidável, espetacular. Eu já preguei aqui há muitos anos sobre o infinito amor de Deus, quando eu falei que Deus, com as suas próprias mãos, criou o homem. Todas as outras coisas ele deu uma palavra, mas o homem ele formou.
do pó da terra, do barro. Mas ali é uma expressão que diz: façamos, 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo estava ali. O conselho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali também para formar o homem, para criar o homem. E Deus sopra sobre as narinas do homem. Então, amados, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o Espírito Santo sempre esteve. Ele estava lá no começo, na criação. Em todo o tempo, toda a eternidade, o Espírito Santo sempre esteve presente. Os profetas, os reis, eles receberam também do Espírito Santo. Aqui é uma introdução para a gente falar um pouco dessa pessoa tão maravilhosa. Ele estava lá no início, participando de toda a criação, vislumbrando todas as coisas. Ele estava lá no conselho de Deus para a formação do homem e da mulher. É o Espírito Santo que Deus envia quando o povo escolhe um reino e um rei humano. Diz 1 Samuel que Samuel fala para Saul: você vai em determinado lugar, lá você vai encontrar os profetas. E ali no capítulo 10, se não me falha a memória, nos é informado que Samuel, passando pelos profetas ali, naquele ambiente, o Espírito Santo se apodera dele. Ele era o primeiro rei de Israel. A Bíblia nos informa também sobre Davi. 15, 16, 17, não sabemos ao certo. Saul desobedeceu à vontade de Deus. Deus escolheu um novo rei. E Samuel é o profeta que está incumbido de ir até Davi. E chega lá os irmãos, né? Você conhece bem a história. Os irmãos altos, fortes, bonitos. Há uma expressão ali que me chama tanto a atenção, né? Deus fala para Samuel: vocês vê como os homens veem, mas eu vejo o coração. E Samuel pega então o chifre de azeite e unge Davi. E o texto nos informa que a partir daquele momento, o Espírito Santo, que estava lá no início, ele se apodera de Davi. A gente se lembra também Juízes de Sansão, que não andava muito bem alinhado com a vontade e o propósito de Deus. Porém, quando ele clamava ao Senhor, quando algo acontecia, o Espírito Santo vinha sobre ele e ele vencia leões, ele vencia gigantes, ele vencia exércitos. Elias e Eliseu. E nós podíamos enumerar dezenas e dezenas de profetas e reis que de alguma maneira foram tocados, foram empoderados pelo Espírito Santo. E as suas vidas foram transformadas. Amados, o pastor tem falado de avivamento. E ele fala uma coisa que é interessante: o avivamento começa em nós, e é verdade. A gente sempre espera que Deus levante em algum outro lugar o avivamento. Mas eu também creio dessa maneira: o avivamento começa em nós, na individualidade. Porém, a gente precisa se achegar mais, permitir. Eu vou falar sobre isso, que o Espírito Santo se aproxime mais, para que ele possa causar algo em nós. E assim vai acontecendo na vida de outras pessoas. O início do ministério do Senhor Jesus, Mateus 4, Lucas,
Quando Jesus chega ali diante de João Batista para cumprir parte do seu ministério. Quando Jesus entra nas águas e é batizado, ouve-se uma voz audível dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o texto nos informa ali que o Espírito Santo desce naquele local em forma corpórea de uma pomba. Depois nós somos informados que no início do ministério de Jesus, após o seu batismo, ele é levado pelo Espírito em letra maiúscula. O Espírito Santo o leva para o deserto para passar um tempo ali e para ser tentado, para vencer o inimigo. Então, amados, há uma necessidade. Sempre houve uma necessidade. Às vezes a gente ouve tão pouco a respeito do Espírito Santo. Às vezes a gente se esquece de algumas características, de algumas coisas que o Senhor nos ensinou, nos orientou. E eu estava pensando ontem à noite sobre esse tema. E o Senhor falava ao meu coração. Pedro diz, quando ele está lá em Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro fala: Jesus foi ungido com o poder do Espírito Santo. O ministério de Jesus, se você parar para pensar, começa a partir do batismo. As Escrituras não falam de outra coisa, de um milagre ou de qualquer evento sobrenatural. Jesus é 100% Deus, mas era 100% homem. Ele se tornou carne e habitou entre nós. E Jesus não teve por prerrogativa, não desejou, não fez de tentar fazer alguma coisa sem a ação poderosa do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que se Jesus, amados, dependeu do Espírito Santo, quanto mais nós. Se Jesus não começou nada sem o direcionar, sem o ouvir do Espírito Santo, quanto mais nós. Jesus não teria feito nada do que fez sem a anuência e a direção e a graça do Espírito Santo. Ele diz que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e faríamos coisas maiores. João Batista, a Bíblia fala ali em Lucas, nos primeiros capítulos, que João Batista, ainda antes de nascer, foi cheio do Espírito Santo. Então a gente vê um mover, a ação do Espírito Santo. Joel, como nós falamos há pouco, profetizando algo grande, tremendo, que haveria de acontecer, que já aconteceu e vai acontecer de novo. E a gente vê que, na medida em que nós vamos examinando as Escrituras, nós vamos vendo a importância do Espírito Santo. João Batista, bastante estranho até mesmo para o seu tempo, mas ele era o homem que vivia debaixo da direção do Espírito Santo. Quem está me entendendo? O que Jesus fala sobre o Espírito Santo? João, capítulo 14, se você quiser abrir comigo. Evangelho de João, capítulo 14. E nós vamos ficar aqui nesse texto. E eu não vou me demorar, queridos. Aguenta aí. O que Jesus fala sobre o Espírito Santo?
capítulo 14, a partir do verso 16. Vamos ver o 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro. Aqui, cabe a palavra paráclito, que traduzido pode ser, talvez na sua versão, conselheiro ou consolador. Mas é muito interessante que nós podemos usar esses dois sinônimos, ainda que eles sejam diferentes, mas é justamente isso que o Espírito Santo é. Jesus fala, se vocês me amarem, e vocês devem me amar, eu vou pedir para o Pai, e Ele vai mandar o Consolador. Ele vai mandar o Conselheiro. E Ele não vai mais deixar vocês, preste atenção, Ele diz, para sempre. E há uma expressão que eu adotei para mim, eu ouvi há muitos anos atrás do Luciano Subirá, que eu já falei aqui outro dia, que eu adoro essa expressão, que Jesus fala, se Ele não for, aliás, se eu não for, Ele não vem. Amados, eu acho o máximo isso. Porque isso implica tantas coisas. Se Ele não for, se eu não for, Ele não vem. Jesus já estava cumprindo, já estava chegando próximo de concluir o seu ministério. E Jesus ali tentando animar, fortalecer os discípulos, Ele fala, olha, vai acontecer algo tão tremendo. Vocês não estão entendendo. Eu não vou estar com vocês. E eles começaram a ficar entristecidos, aborrecidos, preocupados, ansiosos. E Jesus estava tentando dizer para eles, olha, calma. Porque eu vou pedir para o Pai. E Ele vai mandar o Consolador. Ele vai mandar o Conselheiro. Amados, você pode dizer que não tem nenhum amigo ou amiga confiável, humanamente dizendo, mas você tem, eu sei disso. Deus enviou para a nossa vida, para a sua vida, um baita de um amigo. Quem que você gosta de ouvir conselhos? Quem que te consola? Isso são características de amigo. Amigo íntimo. Amigo chegado, próximo. E o Paráclito que Jesus falou, que significa essas duas coisas, é o grande amigo. É o amigão que eu e você precisamos ouvir e andar com ele todos os dias. É aquele que vai te consolar nos momentos mais difíceis. É aquele que vai estar ao seu lado. E deixa eu te dizer, Paráclito quer dizer justamente isso. Aquele que vem para ficar ao seu lado. O significado é esse, aquele que vem para ficar ao seu lado. Então o que Jesus estava prometendo? Eu vou enviar o Espírito Santo, o amigão, e ele vai te consolar nas horas mais difíceis. Ele vai estar com você. Mas ele também vai te aconselhar nos momentos de dúvida, de interrogação, de dificuldade, de luta.
Hoje é um grande dia para a gente perguntar para o Espírito Santo. Aliás, já devíamos ter perguntado, né? Jesus fala aqui em João: eu afirmo. Quando a gente vai pegando, vai examinando, vai ponderando, vai refletindo sobre aquilo que Jesus vai falando, a gente encontra tanta coisa. Ele fala: eu afirmo, é para o bem de vocês. Porque os discípulos estavam inconciliáveis. Eles não estavam entendendo o que haveria de acontecer. Então Jesus fala para eles: queridos, e fala para nós hoje: gente, vocês não estão entendendo. Ele é tudo de bom. Se eu não voltar, não for, se eu não deixar vocês por um tempo, a surpresa maior não pode voltar, não pode vir. Amados, isso é tão poderoso. Eu estou falando aqui de algo muito super. Eu tô falando superficialmente, mas isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito grande. Se ele não for, se eu não for, ele não vem. E quando ele vir, ele vai guiar vocês também a toda verdade. Que amigo, que presente, que bênção. Me consola, me orienta, me conduz a toda a verdade. Amados, é tão interessante o que Jesus fala do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo vai nos falar aquilo que ele ouviu de Deus, aquilo que ele sabe de Jesus. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo sabe tanto de Deus. Ele sabe tanto, tanto, ele conhece tanto de Deus. Mas ele conhece tanto, tanto, tanto de nós. Você consegue entender a conexão? Ele conhece muito de Deus, ele conhece tudo sobre Deus, mas ele também conhece tudo sobre nós. Por isso, quando ele fala, por isso que quando ele consola, quando ele vem para nos consolar, ele sabe qual é o consolo que nós precisamos. Quando ele vem para nos aconselhar, ele sabe qual conselho nos dá. Eu estava pensando que quando a gente era adolescente, geralmente a gente queria ter um amigo, ou tinha um amigo ou uma amiga, que sabia tudo de uma outra pessoa que a gente estava interessado ou que a gente queria se tornar amigo ou amiga. E a gente ia procurar. Não é assim, ou será que só eu que fazia isso? Então a gente ia procurar esse fulano, esse Beltrano, essa Beltrana, e ia perguntar: fulano, você conhece bem a vida de... E aqui, amados, a gente tem alguém que conhece muito bem, que conhece demais a Deus. E a gente canta que nós queremos conhecer mais de Deus, que nós queremos andar mais com Deus, que a gente quer viver mais para Deus e aquela coisa toda. E a gente não faz o que nós deveríamos fazer. Me aproximar do Espírito Santo e perguntar para Ele: e aí? Como é que é Deus? Como é que é Jesus? O que está acontecendo lá em cima? E o que vai acontecer aqui para baixo? Porque Ele sabe de tudo. E
Jesus disse isso para os discípulos: tem coisas que eu gostaria de dizer para vocês, mas eu não posso dizer, porque vocês não vão entender, vocês não vão suportar. Mas quando Ele vier, Ele vos fará lembrar de todas as coisas, Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai fazer vocês entender, saber, compreender tudo o que vocês precisam. Amigão. Hoje eu vi lá na estante da minha cômoda um livro que a Vera tem já há algum tempo. Bom Dia, Espírito Santo. Que livro, amados. Quem já leu? Se você quiser ler, eu empresto o da Vera. É a experiência vivida por um homem chamado Benihim, entre outras pessoas. E quando eu li aquele livro a primeira vez, eu fiquei assim, quase que eu não cabia no espaço onde eu estava. Eu saí dali dizendo, todos os dias, todas as noites, eu vou fazer mais do que Benihim. Eu não vou só dar bom dia não, eu vou dar boa tarde, boa noite. E a gente vai lendo, vai sendo levado àquele lugar onde Benihim estava, onde os acontecimentos se deram ali, e a gente vai falando, meu Deus, eu quero isso. O amigão estava ali. Gente, 6 horas, 5 horas, quando a igreja abriria só às 8, já estava na porta das igrejas, esperando alguma coisa acontecer. Amados, estou falando para mim também. Nada do que eu falo para você, eu deixo de falar para mim. A gente precisa sentir saudade do Espírito Santo, do amigão. Tem alguns amigos que de tempos em tempos bate uma saudade. São aqueles amigos que a Bíblia diz são mais chegados do que irmãos. E o Espírito Santo devia ser o alvo das nossas saudades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Porque Ele foi enviado para nos apoiar, para estar ao nosso lado. Eu lembro que uma vez eu estava pastoreando ali perto de Curitiba, e uma das vezes que o Benihim estava aqui no Brasil, ele estava lá em Porto Alegre, e eu falei, eu preciso ir lá ver o Benihim, gente. Nem sei se eu tinha dinheiro, mas eu peguei um voo, agendei o hotel e parti para lá. Ele fez uma ministração ao ar livre, no centro de Porto Alegre. Ele estava todo de branco. E eu fui numa expectativa tão gigantesca. E eu cheguei lá, foi bom. Mas as minhas expectativas estavam muito mais altas. Houve curas, houve... Porque eu queria ver aquele Benihim lá do livro Bom Dia. Por favor, amados, eu não estou criticando Benihim. O que acontece com qualquer homem ou mulher é que a nossa agenda, escute isso, a nossa agenda muda. E quando a nossa agenda muda, o tempo muda. Se a gente tem uma agenda maior com o Espírito Santo, se a gente tem uma agenda mais ampla, se a gente der mais tempo, se a gente fizer mais da nossa parte, se a gente avançar um pouco mais, a Bíblia nunca mudou. A palavra do Senhor não muda.
O que muda é a maneira como a gente vê as coisas, como a gente age, como a gente vive. Nós mudamos, Deus não muda. As suas promessas permanecem fiéis, independente de qualquer coisa. Mas o que eu entendo, homens que fizeram a história, deixaram um legado, hoje desapareceram. É claro que não é, a glória não é do homem, é de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar famoso, sim para anunciar as verdades do Evangelho, o poder de Deus, a graça. Porém, quando a agenda muda, e eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai falar, poxa, eu estou me lembrando aqui daquela irmã, daquelas irmãs, daqueles irmãos e tal, a agenda mudou, tudo mudou. A minha agenda não é mais a mesma de anos atrás. Quando lá em Campinas eu pegava um ônibus, um super ônibus gigantesco que cruzava a cidade, e eu tinha que ir a pé porque era um ônibus que ia direto, é muito cheio, e eu ficava vislumbrando, sonhando. E eu me lembro desses sonhos muito claramente. Eu estava à frente de uma grande igreja, centenas, milhares de pessoas, e Deus curando, restaurando, coisas tremendas acontecendo. Amados, não tem nada de errado nesse sonho, mas esse era o sonho do meu coração, ver Deus fazendo coisas tremendas, ver Deus curando, ver Deus restaurando. Não era porque eu estava à frente de uma grande igreja, não era por isso, não era por conta disso, mas é que eu vislumbrava uma ação tão poderosa de Deus, algo tão glorioso, tão... Os anos foram passando e a agenda vai mudando. Quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. A necessidade do Espírito Santo é a necessidade de acertar a nossa agenda, o nosso relógio com o relógio de Deus. Considero esse tempo tão difícil para nós. Eu faço tantas programações, eu falo de tantos sonhos, e de repente quando eu vejo o tempo passou e eu não os cumpri, eu não pratiquei, eu não vivi. Está me entendendo, amados? Então eu preciso convidar Ele. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Todo mundo fala isso. E é a mais pura verdade. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Porque o Senhor Jesus disse que Ele habitaria em mim. Eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. Ele habitará em vocês todos os dias. Paulo fala em 1 Coríntios 3 que nós somos o templo do Espírito Santo. 6:19 fala que nós somos o templo, a morada de Deus. Que nós somos o santuário onde Deus habita. Então eu entendo que eu não preciso ficar convidando o Espírito Santo toda hora para vir, para morar em mim, para estar comigo. Ele já está em mim. Ele já vive em mim. Agora Ele precisa se apoderar de mim. Ele precisa crescer dentro de mim. Eu preciso dar ouvido ao que Jesus afirma.
se eu não for, ele não vem. Mas quando ele vier, ele vai convencer o mundo da justiça, do juízo, do pecado. Ele vai guiar vocês por toda a verdade. Eu vou terminar com o último texto, lá de Efésios, capítulo 5, verso 18. Quando Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho. Não vos embriagueis com o trabalho. Não vos embriagueis com os estudos. Não vos embriagueis com o dinheiro. Não vos embriagueis com a vida sentimental. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Mas enchei-vos. Ou numa outra versão, deixe-vos encher. Deixe o Espírito Santo encher vocês. Cantando cânticos, lendo a palavra, louvando ao Senhor, dando graças. Amados, tantas coisas estão tomando a nossa agenda. E se a agenda não está de acordo com a vontade, a direção, o propósito, alinhada com as coisas de Deus, a nossa vida vai continuar sempre na mesma. Se eu não for, ele não vem. E se ele não vem, não vai acontecer coisas tremendas que eu gostaria que acontecesse. Ele te conhece. Você já leu que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece? E hoje eu estava pensando nisso, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu tenho entristecido o Espírito Santo? Por fazer o que eu não deveria fazer, por não fazer o que eu deveria fazer, por negligência. Quantas vezes, sabe que o Espírito Santo ele também se afasta. Mas amados, esse é o maior presente de Deus para nós. É o seu amigão. É o seu conselheiro. Eu não tenho ninguém para falar, não tenho ninguém para desabafar, não tenho ninguém para dizer o Espírito Santo. Eu não tenho ninguém para me consolar, sou tão sozinho, tão sozinha. Estou abandonado, abandonada. O Consolador. Aquele que foi enviado para estar ao lado de alguém. Consolador, conselheiro. Eu queria que você se colocasse em pé. Quero fazer um apelo. Já vou terminar, tá, pastor? Quero fazer um apelo. Eu não sei como é que está a sua agenda. Sabe, amados, eu tenho pensado, e a gente, às vezes, com os pastores, a gente vai compartilhando algumas coisas. E parece que a igreja, nem toda hora ela precisa de uma grande mensagem. Ou uma mensagem que fale, né, uau! Ou de mensageiros e pregadores que mexem no nosso intelecto, né? E que a gente fala, nossa, que arte. Mas a gente precisa dessa boa verdade. Dessa dose real
direta da palavra. A gente precisa ouvir coisas que a gente já ouviu no passado. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E hoje, se o Senhor me trouxe aqui para compartilhar da palavra, e é assim que eu creio, Ele queria que eu e você entendêssemos que nós temos um amigo, que nós temos um consolador, e que é necessário, esse é o tema, a necessidade do Espírito Santo. Hoje, inclusive, você pode usar do conselho do Espírito Santo para tomar a sua decisão como cidadão. Essa semana talvez você tenha coisas para resolver. O Espírito Santo está ao seu lado, ou melhor, dentro de você. E talvez você queira nessa manhã dizer: eu quero um relacionamento maior, melhor com o Espírito Santo. Eu quero agendar a minha agenda, eu quero colocar a minha agenda à disposição do Espírito Santo. Eu quero alinhar a minha agenda, o meu tempo, os meus sonhos, os meus propósitos com o do Espírito Santo, que vai me ensinar todas as coisas, que conhece o coração, o desejo do Pai e que também me conhece perfeitamente. Eu quero apenas que você acene a sua mão onde você está e diga: eu quero hoje, porque eu vou orar por isso. Eu vou orar por você, eu vou orar com você, porque eu também quero. Eu quero que de alguma maneira o Espírito Santo me incomode, me provoque, para que eu esteja mais com Ele, para que Ele esteja mais comigo. Aleluias. Levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Obrigado por essa palavra, Jesus, que o Senhor nos deixou. Obrigado, Pai, pelo Paráclito, pelo Teu Espírito Santo que está conosco, que habita em nós. E nesta manhã, Pai, eu oro pela Tua igreja, porque há homens e mulheres aqui, há homens e mulheres que estão nos assistindo nesse momento, que também estão levantando as suas mãos, que também estão acenando nos seus corações, que desejam uma agenda maior e melhor com o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro. E nesta manhã, Pai, a minha oração é esta: que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê, ó Deus, direção, para que nós possamos buscar, que a cada dia mais, não só a cada manhã, mas à tarde, à noite, nós possamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: encher-nos do Espírito Santo, permitir que Ele nos encha mais e mais a cada dia, sermos direcionados, conduzidas por Ele. Pai, acerta a nossa agenda. Nós abrimos mão de tudo para que o Senhor, de alguma maneira, nos dê convicção, ousadia, autoridade, decisão, graça, para que a gente possa acertar a nossa agenda com a Tua agenda, para que nós possamos ouvir mais o nosso conselheiro, o nosso consolador, para que nós possamos andar mais com Ele e Ele andar mais conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Nós te convidamos não a morar em nós, porque Tu já habitas em nós, mas a fazer grandes coisas, grandes obras. Pai, no nome de Jesus, toma a Tua igreja, toma aqueles que nos assistem,
aqueles que nos assistirão depois, aqueles que ouvirão essa mensagem num outro tempo, Pai. No nome de Jesus, nós precisamos, nós necessitamos, nós confessamos de alto e bom som, nós necessitamos do Espírito Santo nas nossas vidas, em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todo momento, Pai. Em nome de Jesus, oramos, agradecidos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.